Oi, tudo bem? Começando mais uma live. Vamos lá. Esperar um pouquinho para o pessoal chegar. Oi, Josi. Que bom que você chegou. Pam, obrigada por estar aqui. Obrigada, amor. Oi, Jé. Que bom que você veio. Tudo ótimo. Tá todo mundo ouvindo direitinho, né? Que bom. Guardar mais um minutinho para ver o pessoal termina de entrar. Hoje o nosso tema é mulheres e nós vamos falar sobre os direitos das mulheres. Beleza, obrigado por responder, Josi. Tudo perfeito, ótimo. Esperar mais um minutinho. Pessoal entrando. Tô adorando os corações. Deixa eu adicionar aqui uma frase. Um minutinho. Beleza. Bem-vindo, quem chegou aí agora, não consegui entender esse seu nome, mas bem-vindo. Tô imaginando. Bom, nós vamos falar hoje sobre mulheres, como sempre, né, Kelly? Pra quem não me conhece, eu sou a Kelly, eu tô falando aqui da Austrália, agora são 8 da manhã, tá um pouquinho frio, né? Vou tomar um chá já pra me dar mais quentadinha. Oi, Floriano, tudo bem? Bem-vindo, obrigada por entrar na nossa live. E hoje eu quero começar fazendo uma leitura de um poema, meio brega, né, Kelly? Começar fazendo a leitura de um poema, não, mas eu achei que seria muito legal a gente começar falando sobre as mulheres com esse poema. Todo mundo sabe da luta das mulheres, né? Para se chegar até onde chegamos hoje. E esse poema, ele me representa um pouco, eu queria dividir com vocês. Ele é do livro Mulheres Austrais, tá? Da Marlene Graça e Josiara Nunes, de 2018. Então, vamos lá. Ele fala assim: imagens. Sim, eu reconheço em todas as imagens que emergem da minha memória, imagens de um passado recente. Elas sempre vêm baleamente transpassada do seu reflexo. Vislumbrá-las sempre me provoca um sorriso vitorioso. O sorriso daqueles que dentro do labirinto escuro vislumbram a luz. Sou forte com toda a extensão das minhas fraquezas. Eu gosto bastante desse poema, ele é bem diferente, né? E ele vai falar sobre mulheres. Quem tiver a oportunidade, depois esse livro tá grátis na internet, é um livro de poemas. E ele vai falar bastante sobre mulheres, sobre as ideias da mulher contemporânea e tudo mais. E quando a gente fala em mulheres contemporâneas, a gente pensa muito em tudo que a gente conquistou até agora, né? E a mulher, desde o princípio, ela sempre existiu. Se a gente parar para pensar, desde a era bíblica, desde o conto das histórias, existe a mulher para fazer a diferença. Só que é muito novo a mulher ter muitos direitos. Isso é muito novidade ainda para todo mundo. Nem todo mundo ainda consegue perceber como a mulher ganhou espaço, como a mulher cresceu diante das adversidades da vida e no trabalho, em diversas funções, né? E existe uma frase que ela é engraçada e que muita gente usa, né? Mulher tem o direito de estar onde ela quiser. E é verdade, a gente tem o direito de estar aonde a gente quiser estar. E para falar de direito, eu não sou a pessoa que mais posso falar sobre isso, porque eu nunca fiz direito. Então eu tenho uma noção histórica sobre os direitos das mulheres, sobre como eles foram conquistados, né? Mas a gente pode ter mais informações sobre isso. E por isso nós vamos conversar hoje
com a Josiane. Ela é advogada, ela é uma doutora e ela vai trazer diversas informações pra gente sobre mulher, sobre direito, se ela já sofreu algum preconceito por ser mulher, por ser advogada, né? A gente tem que pensar nisso um pouco. Aqui morando na Austrália, é interessante a visão da mulher, sabe? Eu até fiz um coquezinho em homenagem às australianas, que elas adoram esse coque aqui quase na testa. E fica bonito até, né? E é muito interessante a gente perceber a visão delas como mulher. Elas não precisam se ver em nenhuma posição estranha, porque elas já se sentem no poder. É muito diferente a visão, é bem legal. E os homens respeitam muito aqui as mulheres. Praticamente eu entendo, né, assim, quando eu olho de longe, que eles têm até medo das mulheres. É muito engraçado. Um cara para conversar com você é bem difícil, muito difícil mesmo. E tem uma história engraçada. Uma vez eu tava no ônibus e um cara veio me pedir uma informação. E aí a gente começou a conversar, ele começou a contar da família dele. Aí no desenrolar da história ele fala assim: eu tô vendo que você é casada. Eu falei: sim, eu sou casada. E ele trocou de assento. Tipo, ele não tava sentado do meu lado, mas ele tava na cadeira próxima de mim. E ele trocou de assento de respeito. E eu fiquei, assim, chocada, porque eu nunca tinha visto isso, né? Então, aqui, eles respeitam muito as mulheres. Aqui, as mulheres são muito livres, né? Algumas, quando tá muito quente, as mulheres aqui gostam muito de fazer topless, né? E eu acho muito legal, porque elas são muito livres com o corpo e eu não vejo ninguém assediando elas por causa disso. Isso é o que eu mais admiro aqui. A gente pode ser muito livre em questão de corpo, de físico e até mesmo de aparência. É muito diferente do Brasil, que rola uma pressão, né? Então, mas falando em direitos, vou convidar logo a Josi pra gente bater um papo. Bem-vinda, acho que é Leila, Rafa, Silvinho, bem-vindo, Alcântara. Um dos meus irmãos tá aí, Edson, Rafael, isso aí. Bem-vindo, pessoal, obrigada por estar aqui hoje. Enquanto vai conectar, vocês têm alguma dúvida que vocês queiram perguntar sobre direito das mulheres? Vai colocando aqui, porque conforme eu for conversando com a Jo, a gente vai respondendo todas as dúvidas, tá? Adorei, Alcântara. Mulher casada para mim é homem. Ótimo, muito bem. Muito legal isso. Esse respeito é muito bom. Mas eles não respeitam só as mulheres casadas, eles respeitam as mulheres solteiras também. Mas eu achei engraçado assim, como ele se comportou dentro do ônibus. Foi bem engraçado. Não recebeu a solicitação? Peraí, deixa eu te mandar de novo, então. Pronto, Jo, mandei de novo. Aqui tá dizendo que tá esperando pela sua resposta. Oi, Rodrigo, bem-vindo. Você entrou aqui num bate-papo sobre mulheres. Vamos conversar sobre as mulheres. Vamos tentar entender os direitos das mulheres. Eu tô vendo algumas meninas aqui participando. Meninas, teve alguma vez que vocês se sentiram sem direito? Ou aconteceu alguma situação que vocês ficaram pensando, caraca, que se eu soubesse ou tivesse alguma outra informação, isso não teria acontecido comigo? Ou você se sentiu em alguma situação de preconceito porque você era mulher? Coloca aí, escreve, vai participando da live com a gente. Vai deixando aí a sua dúvida. Deixa eu tentar de novo. Oi, Jô. Te mandei uma nova solicitação. Oi, Kelly. Ah, Agora sim, né? chegou. Agora Boa sim. noite. Tudo bem? Jóia, obrigada. Boa noite, pessoal que está aí assistindo. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui participando do seu canal tão especial. Eu acho que vale a pena até a gente explicar de onde nós nos conhecemos, né? Já que você mora na Austrália e eu no Brasil. Claro.
Para quem não sabe, eu e a Kelly fomos colegas da época de colégio. Então, ó, são anos aí, né, Kelly, de Sim, conhecimento. E graças às redes sociais a gente manteve esse verdade. contato, né? E tão bacana agora, neste Sim, momento, tá podendo fazer essa live com você, tá podendo compartilhar um pouco de conhecimento, essa troca, né, de ideias. sim, Tá todo mundo verdade. me vendo, Que me bom, muito ouvindo? prazer, muito obrigada. Tô muito feliz. Vamos ver o que que o pessoal disse. Eles estão ouvindo. Acredito que sim, eu tô te Tudo ouvindo certo, bem. né? Ah, então, maravilha. Jô, se apresenta, fala pra eles quem é você, apesar de eu já ter dito, né? Eu tô aqui gabando que eu tenho uma amiga advogada. Ai, desculpa, gente. Obrigada. Mas se apresenta, fala mais um pouquinho de você. Bem, eu sou advogada já há quase 10 anos. Eu adquiri, né, com muito esforço, a minha OAB em 2011 e de lá para cá venho militando. Então, eu sou advogada mesmo, de ir em tribunal, de fazer audiência, né? Eu atuo tanto na esfera civil, na esfera trabalhista, me aventuro em algumas outras áreas, mas a minha especialidade é civil e Bacana. trabalhista, né? Então, assim, são muitos anos de Entendi. experiência, são muitos anos de trabalho, querendo ou não, assim, a área do direito, ela abre um leque muito grande. Você aprende muita coisa, você vê Uhum. muita coisa. E aí, por isso que a gente às vezes vê que advogado é metido pra caramba, né? Porque a gente estuda tanto, a gente lê tanto, que acaba que a gente não, eu acho que eu vou me incluir nesse meio. Acaba que a gente se torna aí um pouco egocentrista demais, porque acaba que a gente tem um conhecimento muito vasto, então é difícil falar a respeito de apenas um detalhe. E eu achei tão interessante esse convite seu para falar a respeito dos direitos das mulheres, porque, assim, primeiro, eu sou mulher, né? Então, é o primeiro fato preponderante. E outro, porque como nós, sendo advogados, a nossa primeira ideia é defender os direitos de forma geral. E principalmente os direitos das minorias, né? Os direitos que são aí renegados. E o direito da mulher, igual você falando, Sim, apesar da mulher existir desde o tempo bíblico, os direitos das mulheres, eles são muito recentes. Se você for parar para poder ver realmente a sim. partir de quando a mulher passou a ter algum direito, gente, é muito recente, não tem nem 200 anos que começou a se É, discutir essas questões. É muito recente, é muito recente. é sim. Bem, assim, essa é a minha É, apresentação. pode falar. Acabei me estendendo, né? Gente, não, não tem problema. Fica à vontade. É o nosso bate-papo. A gente está aqui para curtir mesmo e para conversar sobre o direito das mulheres. Joy, a primeira pergunta que eu tenho para fazer é: quando você se percebeu assim, uma mulher no meio do tribunal, você achou estranho ou alguém fez algo que você sentiu assim, sentiu preconceito por você ser mulher ou não? Olha, eu, assim, apesar dos meus pais serem de interior, né? Então, assim, a gente sabe que o pessoal do interior, interior do Goiás, é aquela criação muito antiga, antiquada, vamos dizer assim, muito conservadora. Mas apesar dos meus pais serem do interior do Goiás, eu nunca tive esse tipo de criação. Então, assim, apesar de ter aquele cuidado, porque é a filhinha, é a caçula, nunca ninguém lá em casa me negou a questão de estudar. A minha mãe sempre falava para mim: você vai estudar, você vai ser alguém na vida. Então não tinha aquela coisa, você vai ter que casar e ter uma. Não tinha isso, nunca teve, entendeu? Então eu acho que eu já cresci com essa ideia de que eu precisava me destacar profissionalmente. E aí eu acho que por conta até dessa questão, dessa ideia, eu acho que eu nunca deixei que as Uhum. pessoas tentassem me falar algo diferente disso. É claro que teve algumas situações, eu acho que de tanto eu ser assim, eu faço, eu nunca senti muito grave isso. Mas teve algumas situações que Uhum. você sente um certo preconceito, sabe? Do tipo, mas você. Sim, E aí, principalmente, você é jovem, porque eu me formei com 22 anos, eu já é tinha o AB. Então, assim, hoje eu estou com 31. Então, com 22 anos lá atrás, mas nova imagina ainda. a cara, né? A cara de criança. Então, É, assim, tinha essa falta de respeito. você ainda tem, tá? Você ainda tem carinha de Obrigada. neném. Deus foi muito bom. Ah, então tinha aquela falta de respeito, né, por conta da sua idade. Tinha a falta de respeito por você Uhum. ser bonita, porque aí tem aquela questão que se te acham bonita, você não é inteligente, entendeu? Ainda tem esse
É Não é só verdade. pelo fato de ser É mulher. verdade. Ainda tem esse agravante. É verdade. Então, assim, eu sempre procurei nem dar espaço para isso acontecer. Mas é claro, teve situações que você sente aquele certo preconceito. E aí você tem que engrossar a voz, que Uhum. apesar de eu falar fino, eu engrosso a voz. E aí você fala o seu Olha, conhecimento, o que você quer, sabe? Defende os seus direitos. E ele acaba, né, passando batido. Teve uma situação, assim, bem... que foi, eu acho que tem pouco tempo isso, para falar a verdade. Eu acho que, é igual eu te falei, eu acho que por conta de eu ter sempre essa atitude de chegar, de tentar provar e não sei o quê, eu nem fico com muito dedos com que as pessoas preocupada. vão pensar, sabe? Ótimo. Mas teve uma situação, assim, Isso até mesmo. recente, que foi um cliente, eu estava atendendo esse cliente com outro advogado, sabe? E aí, esse cliente, ele virou para mim e começou a explicar como que funcionavam os investimentos na bolsa. Fiquei assim, tipo, como assim? Você tá achando que eu não sei? E coisas assim bem básicas, coisas que eu sabia. Aí o que que eu faço com a minha elegância? Começo a falar para ele, explicar para ele como é que é. E aí a pessoa já fica assim, olha, já, né, fala assim, opa, eu tô pulando corguinho de ré aqui. Eu tô falando besteira. Então, assim, essa eu acho que foi a situação mais. Ah, e teve uma outra situação também que aí, como eu disse, eu sou da área trabalhista, né? E aí eu fui, era um restaurante, eu fui atender esse cliente lá no local de trabalho dele. Eu estava representando o restaurante Sim. e a gente tinha que Uhum. fazer uma defesa a respeito de um empregado que tinha processado esse restaurante, pedindo desvio de função, Uhum. acúmulo de função e tudo mais. E aí eu fui conversar com o proprietário, saber quais eram as funções que ele realmente desempenhava, né? Essa pessoa que estava requerendo realmente desempenhava, Uhum. para tentar entender se havia desvio de função, se não havia. Aí, como o patrão não lidava diretamente com essa pessoa, ele me chamou o gerente, um homem. E aí esse gerente veio e começou a me explicar o que eu Uhum. ia dizer na defesa, sendo que eu estava querendo saber dele Ai, o tava que assim. que era que a pessoa fazia, para saber se realmente havia desvio, se não havia, porque eu não estava lá para condenar ninguém, eu estava lá Sim, para defender. E aí eu sei que ele começou a falar e claro. falar absurdos, o pior, falar absurdos, porque, gente, eu estudei 5 anos só na faculdade, fora depois que eu fiz especialização e tudo mais, e fora o que a gente estuda todos os dias. E então eu peguei e falei assim, olha, aí eu dei assim aquela patada de leve, assim, com muita classe, entendeu? Falei assim, olha, eu quero saber de você isso. A defesa será eu que vou fazer. Aí o cara chega assim, Muito engoliu bem. seco, E sabe? colocou no. E me respondeu. Então, assim, foram as duas situações que eu passei, assim, um pouco mais. Só que aí existem os benefícios, sabe, Kelly? Porque, assim, eu vejo que muitas vezes a gente fala, ah, nós somos mulheres e tal, a gente é tratada diferente. Mas tem certos tratamentos, desde que não seja com abuso, que a gente pode tirar certos benefícios disso. Então, assim, por exemplo, na época que eu era Ótimo. estagiária, várias vezes aconteceu, aí você Hum. vai com aquele seu jeitinho meigo, de você ser mulher e tal, e aí você consegue um atendimento especializado, digamos assim, entendeu? Você consegue uma atenção um pouco melhor. É claro que nada com, assim, se passou da linha do abuso, aí já é outra coisa, né? Mas existe sim aquela Sim, tudo é no tendência, limite. tem um limite, mas existe aquela tendência de você ser simpática, ser uma mulher e ser simpática. Se for um homem que vai atender, ou até uma mulher, vai te atender diferente, vai te atender melhor. E aí é o que eu digo, porque o nosso mundo, ele é muito cheio de discriminações. Não é só discriminação de mulher, é discriminação para quem é feio, é discriminação para quem é preto, é discriminação para quem é gordo, é discriminação para todo mundo, sabe? É para quem tem os dentes Para tortos, tudo. é para tudo, é para tudo. A gente realmente vende e compra aquilo, aquela pessoa pela aparência que ela tem e não pelo que ela é. E não é o correto da vida, né? Não é o correto. Todo ser humano merece um tratamento como ser humano, Sim, é verdade. né? Aqui a gente tem uma visão bem nítida, da diferença como as pessoas tratam as outras. Aqui na Austrália, eles têm um hábito muito estranho. Aqui faz muito frio, mas eles adoram andar descalço. Vai entender. É, vai, Doutor me pergunta como. vai entender mesmo. E teve uma vez, eu não tenho condição de entrar para comprar uma bolsa da Gucci ou qualquer coisa da Gucci.
E aí eu tava um dia biscoitando do lado de fora da loja, como todo mundo faz, que não tem como comprar, né? Aham. E entra o cara descalço, ele tava meio esculhambadinho, assim, sabe? E eu fiquei observando como as pessoas iam tratar ele dentro da loja. E ele foi muito bem tratado. Porque aqui, diferentemente de muitos lugares, não importa como a gente se comporta, como a gente se veste, eles respeitam muito as pessoas. É. E ele foi super bem. Eu fiquei lá, aí depois eu fiquei por curiosidade. Falei, gente, eu preciso saber como eles vão tratar ele. Porque, pensa, eu sou estrangeira. Se eles tratarem mal um australiano, que dirá eu, né? Aham. Mas Então, é. e eu fiquei chocada. Serviram tudo. Eu acho que na loja tinha um negocinho de biscoito, eu não consegui ver muito bem, então eu não estava perto o Aham. suficiente. É que eu estava do lado de fora na vitrine, mas serviram biscoito, serviram água para ele. E tudo que ele pediu para ver várias coisas e ele foi embora carregando mais ou menos umas 4 sacolas. Então ele gastou muito Ele dinheiro ali. comprou realmente, né? E eu acredito, ele comprou realmente. E eu acredito que mesmo que ele não tivesse comprado, todo mundo teria continuado tratado ele bem, Uhum. né? Então é uma coisa que me chocou, porque se fosse aí no Brasil, ele teria sido enxotado da loja, ele não teria Com ficado, né? certeza. A gente sabe disso. E aí depois eu comecei a observar mais ainda como eram as mulheres aqui, como elas se sentiam livres com o físico, com o corpo delas. E eu fiquei assim, gente, como é diferente. Eu fico muito chocada com a liberdade que as mulheres têm aqui, sabe? Com o direito que elas têm de ser elas, Uhum. sem precisar do julgamento. Sim. E você consegue ver nitidamente na rua, quando rola o julgamento, não é australiano. Pode, aqui é É um nítido quando a gente. estrangeiro. É super engraçado. Mas É sempre o é o estrangeiro. que aqui no Brasil a gente tem a dificuldade, né? Nós não somos um país de primeiro mundo, né? Então eu acho que é uma questão cultural, é muito difícil. Mas eu acredito que isso É, ainda vai mudar. É, tem até um documentário vai no sim. Netflix, eu até recomendo, que se chama Explicando. Cada episódio ele explica uma coisa diferente e totalmente aleatória, assim. Um Sim, episódio não tem nada a ver com o sim. outro. E tem um episódio que ele fala a respeito da evolução da vestimenta das pessoas. Porque antigamente, até na natação, as pessoas se vestiam com roupa de algodão, mó pesado, assim, para poder nadar e não sei o quê. Totalmente, assim, ultrapassado. E aí a evolução foi passando, e aí hoje em dia se tem essa ideia de que o confortável é o melhor e não o elegante. E aí tá onde você vê o dono do Facebook, um cara, né, sei lá, trilionário, um dos mais ricos do mundo, Uhum. ele veste jeans e Isso. camiseta e sapatênis. Não é terno nem a gravata, entendeu? Então você vê a evolução. E eu acho que Sim. essa evolução, você pode perceber que ela é para todas as áreas, até para a área do direito também. Tanto é que você vê que igual eu te falei das minorias, não são só apenas as mulheres que precisam de atenção, é o ser humano em si. É você tratar realmente aquela questão da Constituição que tem. É tratar os iguais de forma igual e os desiguais na medida da sua desigualdade, entendeu? Porque não dá para poder ser assim, não dá para poder julgar pelo pacote, né? E Sim. dessa parte E histórica, isso acaba. pode falar. Pode falar. Não, o que eu ia falar é que você falando, né, da gente assistir o episódio para tentar entender melhor as coisas, e essa live que a gente está fazendo é exatamente para levar informação para todos que precisam, independente se é homem ou mulher, mas levar informação, porque eu acredito muito que a informação é o que vai deixar todo mundo livre, principalmente livre de preconceitos, pré-conceitos, ideias Preconcebidas. pré-formadas, né? Isso, obrigada. E me conta um pouquinho como que você se vê com a autoridade, porque eu não consigo me imaginar de jeito nenhum num tribunal ali. Então, conta um pouquinho como é a sua visão, como é a sua versão, como é se sentir ali na autoridade, porque querendo ou não, você vive disso, de autoridade. Acaba que assim, eu não me vejo tão dessa forma, como uma autoridade. Para mim, eu sou uma estudiosa, entendeu? Eu gosto do direito, eu gosto de estudar. E aí, quando você gosta de fazer alguma coisa, aquilo se torna um prazer, né? Então, assim, eu já fiz algumas sustentações orais em tribunal. Para quem não sabe, esse termo estranho, sustentação oral, é você chegar lá no meio de desembargadores ou ministros, né? E defender aquele recurso ali que você fez e que aquele recurso merece ser aprovado.
E assim, é um fato até interessante, sabe, Kelly? Porque, infelizmente, como são muitos processos, são muitos advogados, alguns ministros e alguns desembargadores nem olham na sua cara quando você está falando. É bem triste, sabe? E isso não é um fato para mim, por eu ser mulher, por ser nada, não. É, é é o É praxe deles. do negócio. Então, assim, eles dão uma olhadinha ali, estão fazendo outra coisa e estão te ouvindo. E estão fazendo outra coisa ali, estão te ouvindo, entendeu? Então, assim, eu sempre procurei realmente tentar levar a ciência do direito mesmo. E nisso defender. Mas eu não me vejo como uma autoridade, assim, não. Eu acho até engraçado isso, porque muitas vezes acontece, né, de você conhecer alguém e tal, falar assim, nossa, você é advogada. Mas eu acho que, por mais que ainda tenha um pouco desse glamour, eu acho que esse glamour acabou um pouco. Eu acho que isso é coisa mais de antigamente. Eu acho que hoje em dia é uma profissão como qualquer outra, é uma profissão que tem que batalhar como qualquer outra, que tem as suas dificuldades como qualquer Uhum. outra, sabe? Que você tem que procurar maneiras de se destacar, maneiras de se aprimorar, maneiras de mostrar realmente que você é diferente dos demais. Porque o acesso ao nível superior, ele passou a ser muito popular. Antigamente você Sim, tornou muito fácil. não era qualquer um que fazia. E aí o fato de ser muito popular, isso perdeu também a qualidade, né? Só que, O valor, sim, só é. que então, assim, aquele diploma, aquele tão sonhado diploma, não significa que vai abrir as portas. Porque o que vai abrir as portas mesmo para você é o que você vai fazer, é o que você vai correr atrás. E até com relação a esse fato É verdade. e até com relação a isso, eu até tinha separado aqui um fato histórico que assim, eu fico muito chocada de ver isso. Que a primeira mulher que fez direito no Brasil foi a Mirtes, que foi em 1898. Eu tô colando aqui porque eu sou péssima de data, toda advogada é péssimo de conta, tá, gente? É péssimo, eu sou boa de história. Contar história eu sei contar pra caramba. Agora lembrar as datas aí já não é comigo. Ela se formou em 1898 e ela não pôde ingressar na UAB, porque assim, a gente faz a faculdade para poder a gente exercer, né, a profissão, nós precisamos tirar a Uhum. carteirinha. Naquela época bastava fazer faculdade, hoje em dia não, você tem que fazer uma prova e tudo mais para poder se habilitar. Naquela época era só se inscrever. Sim. Ela se inscreveu e ela não foi aprovada. Ela somente foi aprovada 10 anos depois, em 1899. E aí ela foi a primeira advogada do Brasil. Entendeu? Então, assim, pensa, isso tem o quê? Cento e poucos anos, gente. É pouquíssimo tempo, né? Exatamente. Então, É aí da onde que você recentíssimo. É. tira que, poxa, há um certo meio machista, porque você, às vezes, você entra na UAB, né? Você entra no tribunal, você vê mais homens do que mulheres. Mas se você for comparar pela história, a lógica nisso, porque já vem isso sendo trabalhado há muito tempo. Só que o que, que a gente precisa fazer para Sim, poder contrapartir? Não se intimidar, ir lá, mostrar a cara, fazer. Assim, hoje em dia, gente, não existe mais isso de que mulher, você não pode fazer. Isso não existe mais, sabe? Não tem que colocar isso na sua cabeça. Não existe distinção. não cabe Não mais. cabe. E você nem deu ouvido para se alguém falar isso que cabe, porque não cabe, não cabe, sabe? E passa por Exatamente. cima e vai, passa por cima e bola para frente. Isso mesmo. E o que que mudou na sua vida, Josi, depois que você fez direito? Não pelo curso em si, mas por ter aprendido algo ou ter conhecimento. Cara, eu acho assim, é igual eu te falei, Kelly, a questão do direito, ele te abre um leque muito grande. Muito, mas é muito grande mesmo, porque o advogado, ele precisa saber ler bem, estudar, gostar de estudar. Ele precisa gostar de falar, porque assim, você pode ser um advogado de escritório que vai ficar lá só escrevendo petição. Só que isso é muito difícil de você limitar tanto assim. Porque, igual eu falei, a questão das Aham. profissões está tão difícil que você precisa ser um profissional completo. Então, você precisa falar, você É. precisa, se você for abrir o seu escritório, você precisa ser um bom gestor. E uma coisa que, assim, que eu Uhum. acho que melhorou muito, mas muito mesmo para mim, que me serviu, assim, de um grande exemplo, é observar as pessoas. Tanto é que no futuro eu tenho muita vontade de fazer um curso que seria psicologia.
Eu tenho muita vontade, porque você, como advogado, você passa a avaliar as pessoas, você passa a avaliar o comportamento das Uhum. pessoas, você não pode acreditar no que o seu cliente fala para você, você não pode ser inocente, porque se você for inocente, uma hora ou outra você vai se arrepender de ter acreditado. Então você sempre tem que ficar assim, opa, vamos devagarzinho aqui, vamos vendo como é. E aí acaba que eu acho que se desenvolve uma certa malandragem, digamos assim, uma experiência de vida, uma maturidade para poder Uhum. perceber as coisas e para poder, diante dessa percepção, talvez aí a palavrinha da moda, né? A inteligência emocional. E diante dessa inteligência Sim, emocional, você conseguir agir. Eu acho que o direito, você como um advogado mesmo, eu acho que no fundo, se você for trabalhando e tudo, você chega a esse ponto. Eu acho que é esse o final. E é isso que eu tive para mim, nesses quase 10 anos aí trabalhando na área. aprendizado é tudo, né? É, Eu vivia falando isso para os meus alunos. Quando eu dava aula na universidade aí em Brasília, era uma coisa que eu falava sempre para os meus alunos. É que não adianta você ter o diploma, porque ninguém vai olhar o seu diploma. Antigamente se olhava a análise do diploma, hoje se analisa muito quem é a pessoa e qual é a diferença que ela é capaz de fazer. Isso se encaixa muito no que você está dizendo. sim, E, Amore, conta um pouquinho pra gente do direito das mulheres mesmo, da lei mesmo sim. em si. O que, que é o direito? O que, que traz essa ideia de direito pra gente? Igual eu tinha começado a falar, o direito ele sofreu muita evolução, né? A gente, nós como Sim, mulheres, antigamente nós éramos consideradas como se fossem incapazes. A gente tem um Código Civil sim. hoje em dia que ele é de 2002, ou seja, em 2002 ele foi alterado. Uhum, Mas antes, o que era antes dele era de 1916. Então, assim, até 2001 tá bem. era 1900, o Código de 1916 que regia. E esse código, ele sofreu alterações nesse curso do tempo, né? Mas no início de 1916, ele dizia que a mulher, ela somente poderia trabalhar se o marido autorizasse. Então, assim, ela passava do poder Deixar. familiar do pai, a mulher, ela era administrada pelo pai, e depois que ela casava, ela era administrada pelo marido. Então, se o marido autorizasse ela a trabalhar, ela poderia trabalhar, mas o marido iria administrar ali o dinheiro da família e administrar tudo. É claro que hoje em dia a gente Uhum. sabe que já não é mais assim, graças a Deus, né? Então foi evoluindo. E em 1977 a gente teve uma grande evolução, que foi o poder do divórcio, porque, olha, em 1977, antes de 1977, não podia se divorciar, não. Não Você podia. casou, vai E por morrer muito casado. tempo era Era feio. horrível. Sim, e por muito E, tempo inclusive, as pessoas não podiam frequentar a igreja. Cara, era muito tenso para quem se divorciava. Era tenso. uma coisa É, bem o que pesada, restava né? era ser prostituta, né? Porque a mulher, como se diz, divorciada, era equiparada a uma prostituta. Gente, o que que tem a ver, né? E olha, eu fico assim tão impressionada porque isso aconteceu em 1977. Se a gente perguntar aqui, provavelmente a gente vai encontrar pessoas que nasceram aí nesse ano. Não é muito tempo, não, gente. É pouquíssimo tempo, Não, não é não. né? E É eu até quero verdade. ler para você, Kelly, que eu separei aqui, eu vou mostrar para vocês, não sei se vai dar para ver, ó. Oba! É um contrato de 1923, um contrato de professora. E aí eu vou ler para você os termos. Eu vou até postar lá no meu perfil, depois quem estiver vendo, vai lá olhar esse contrato. Eu até tinha postado ele Legal. alguns anos atrás. E aí hoje, como a gente ia conversar Uhum. sobre isso, eu falei assim, gente, é muito interessante falar. Contrato de professores de 1923. Aí fala aqui, este é um acordo entre a senhorita fulana, professora, e o Conselho de Educação. Aí vem aqui os termos do acordo. A senhorita se compromete a não se casar ou este contrato ficará automaticamente cancelado. Não andar em companhia de homens. Ficar em sua casa entre as 8 da noite, tá vendo? Ó, daqui a pouco já não poderia sair mais. Das 8 da noite às 6 da manhã. Meu Às Deus. 6 da manhã. A não ser que seja para atender uma função escolar. Não passar pela sorveteria do centro da cidade. Olha aí, lugar A badalado. sorveteria era perigosa.
Não abandonar a cidade sob nenhum pretexto, sem a permissão do presidente do conselho, não fumar cigarros, ou este contrato também fica anulado, não beber cerveja, vinho ou uísque. Eu que gosto do vinho, estava enrolada, né? E não viajar em carruagem ou automóvel com qualquer homem, exceto seu irmão ou seu pai. Isso é um contrato de 1923. E o direito que ela tinha de trabalho, não enxerguei o direito aí. Eu enxerguei só o que ela não podia fazer, né? A parte era de 75 cruzeiros mensais. Tem aqui. Pelo menos ela recebia, porque teve uma época que não era Mas pago é porque mesmo. eu achei esses argumentos, porque hoje em dia, o que a gente tem? É claro que você procura pessoas para poder trabalhar na sua empresa, que sejam qualificadas e tudo. Mas você não pode segregar. Nem se a pessoa tiver sido condenada, tiver passado um período na prisão. Você não pode. Você é ex-presidiário, eu não vou te contratar. Hoje em dia você não pode. Que aí é um dos primeiros direitos que a gente tem. Que a gente tem a Constituição Federal, que é a nossa lei maior. Ela rege tudo, né, aqui no Brasil. E aí, com essa lei maior, a gente tem um artigo 7º que fala que não pode existir a discriminação de trabalhos por conta de sexo, por conta de cor, por conta de idade, por conta de nada. Então, assim, a mesma vaga que você vai oferecer para Kelly, você vai oferecer para o marido da Kelly, entendeu? Não pode existir distinção. A não ser nesses casos que a gente tem, por exemplo, de um agente penitenciário, que aí o agente penitenciário homem tem que ficar no presídio de homem, porque fica separado. A não ser esses casos assim, que são altamente justificados. Mas não sendo, não há possibilidade de existir essa discriminação por conta de você ser mulher. Até algum tempo atrás, a gente via algumas vezes alguns anúncios absurdos, falando assim, contrato mulher com 1,60 m e 50 quilos. Gente, isso não pode. Isso é absurdo. Isso, se você entrar com uma ação, você ganha aí uma ação por discriminação, porque não pode ter esse tipo de discriminação. Então, esse é um principal direito. E não vamos longe. Há mais ou menos uns... eu tô na mesma casa que você, eu já tenho 12 anos também de experiência. Então, foi antes disso, tem uns 15 anos essa história. Eu fui à procura de emprego, porque eu queria ingressar na faculdade, mas eu queria estar trabalhando, né? E, menina, eu fui numa loja e a mocinha foi mais ou menos assim. Tá, você não é magra, você também não é alta, mas vamos fazer o seguinte, eu te contrato se você cortar o cabelo. Porque tinha um padrão na loja, as meninas tinham que ter o cabelo Chanel. Meu Deus. Menina, eu olhei pra ela e falei assim, querida, em que planeta você está? Aí eu até fui sair de mim, né? E falei assim, tem noção de quanto eu gasto de shampoo, de creme, de tratamento pra ter meu cabelo lindo, pra você falar que ele tem que ficar curto? Que absurdo! Eu fui embora muito indignada. E detalhe, passei mó vergonha porque meu pai tinha pedido um favor pra alguém que eu nem lembro quem era, pra essa mulher poder me dar a oportunidade da entrevista. E você não quis cortar o cabelo. Ainda teve isso, sabe? Menina, eu não quis cortar o cabelo Chanel. Pensa bem na situação. Gente, é um absurdo, né? Gente, tem no máximo 15 anos essa história. Se a gente parar pra pensar, não é tão antigo assim. E, cara, é louco, é insano. Acaba que, assim, a Constituição que a gente tem é de 1988. Só que, com as mídias sociais, a disseminação da informação, ela passou a ser, assim, muito mais rápida. Então, assim, uma coisa que uma loja dessa faz errado, se você chegasse no seu Instagram, postasse isso, começaria aqueles movimentos... não existe Instagram ainda, né, amiga? Começaria aqueles movimentos, cancela a loja. Então, assim, fecha tudo, verdade. Com as redes sociais, você tem uma maior garantia, sabe? Eu vejo as mídias sociais como um grande parceiro. É claro que ele também, apesar de ser um grande parceiro, é um grande disseminador, né, de discriminação. A gente vê as pessoas se sentem... É uma faca de dois gumes, se sentem né? protegidas, pode fazer o bem e acabam ofendendo, acabam discriminando e tudo mais. Mas então, assim, eu acho que aumentou, então melhorou muito, né, esse acesso à informação. Eu acho que hoje em dia as pessoas
não são Sim. mais tão bobinhas como eram antigamente. Então, assim, hoje em dia as pessoas conseguem. Você vai ali, Sim. pesquisa no Google, você consegue saber mais ou menos o que você tem direito, o que não tem. Então, assim, é um pouco mais tranquilo. Aí, voltando aos direitos das mulheres, os direitos atuais mesmo, o que a mulher tem. Além dessa questão da Aham. discriminação. Jô, hum, só um segundinho. A Adriana tá fazendo uma pergunta. Oi, amiga, que bom que você tá aí, viu? É do concurso público, você viu? Ela Ah, falou assim: concurso público que restringe a eu altura. vi e acabei me esquecendo. Há uma discussão aí muito grande com relação a essa a questão da altura, mas se entende que é possível sim por conta da atividade que vai fazer. Mas é só dependendo da atividade que for contratada, entendeu? Então, por exemplo, nessa questão da... Achei que nem tinha mais. Não, ainda existe, ainda existe. Acho que para polícia, para área carreira militar, ainda existe essa questão da altura e até da idade também, né? E aí isso se justifica por conta dessa questão do serviço que vai ser usado com a força, né? Com o corpo mesmo. Uhum, Mas igual, por exemplo, teve um concurso sim. para juiz, olha só, um concurso para juiz que exigia que as Uhum. mulheres, para poder serem contratadas, fizessem exame, aquele Papa Nicolau e alguns exames Ah, é super verdade, eu lembro invasivos. disso. E aí, assim, isso eles entraram com ação e tal, pensa um concurso para juiz, as pessoas que estão fazendo lá são conhecedoras das leis, dos direitos, né? Claro. Então, acabou que eles tiraram isso e depois disso eu nunca ouvi mais nenhum tipo de comentário, não. Mas só justifica essas limitações quando a atividade a ser exercida for usar aquelas indicações que eles estão exigindo. Porque tanto é que a gente tem nos Sim, concursos a claro. obrigatoriedade de vagas para os portadores de necessidades especiais. E, por exemplo, algumas necessidades especiais não se encaixam em determinados cargos, porque não tem como, né, a questão determinadas Sim. necessidades que a pessoa tenha, né? Então, há esse Uhum. encaixe, que é igual lá do início que eu disse. É as desigualdades de cada um, e aí você vê se encaixa ou não, certo? Sim, claro. Certo. Você viu aí o Joaquim, o que que ele É, falou? tô vendo aqui. Gente, eu tenho uma dificuldade tremenda de Parabéns, falar e ler doutora. ao mesmo tempo. Mas realmente tem essa questão da dificuldade. Mas eu acredito que isso vai mudar muito. Tanto é que esse documentário que eu falei, eles fizeram uma pesquisa, eles chegaram para. Só que assim, é aquela coisa, né? É uma pesquisa que eles fazem que é favorável a nós, mas no fundo tem um fundo de preconceito também. Chegaram para vendedoras de lojas de grife e perguntaram assim para elas. Chegou uma moça para poder comprar aqui na sua loja essas bolsas de grife. Uma está vestida esporte, como se tivesse saído da academia, e a outra está vestida toda Uhum. social. Qual você acha que vai gastar mais na loja, que vai comprar mais? Aí as vendedoras, a esporte, porque a madame que foi para academia e tal, não sei o quê, e foi para passar lá para comprar uma bolsinha, entendeu? Então, assim, querendo ou não, eu acho que tem uma evolução das ideias das pessoas, mas de toda forma não deixa de ser discriminatório, né? É verdade. Então, Porque parar pra pensar, porque né? acaba que, assim, poxa, então quer dizer que eu tô trabalhando, não tenho dinheiro? Como assim, né? É, E, tipo é... isso. Aí, voltando aos direitos das mulheres, o que é bem falado é a licença maternidade. A licença maternidade, né, a mulher, sim, foi uma grande evolução até recente, porque tinha, sim, muitas empresas que se a mulher engravidasse, mandavam a mulher embora. Então, agora, tanto tem a licença Uhum. maternidade, que após a mulher ter o neném, ela tem aí 120 dias, que são 4 meses, para poder ela gozar do descanso dela, para ela ficar com o bebê, cuidar do bebê. Como ela não pode ser demitida desde da gestação, né, da identificação da gestação, até 5 meses após o parto. Então, ela não pode ser demitida. Se ela for demitida nesse período, pode-se tentar a reintegração dela, que ela voltar ao trabalho. Só que geralmente isso não é indicado, porque como foi mandada embora, houve aquela questão do vínculo ali que ficou entrou em embate. Então, assim, para a saúde do feto, para a Uhum. saúde da gestante, não se indica muito. E aí ela receberia o salário do período que ela ficou sem trabalhar, que aí é o período dela da estabilidade, certo? É um dos direitos que são bem reconhecidos. E aí tem um direito aí dentro dessa questão das gestantes
que surgiu em 2017, que nem é muito divulgado, que é a questão seguinte. Ótimo, então vamos dividir. Hum. A gestante que ela trabalha em algo que seja insalubre, o que que é a questão insalubre? Ela trabalha com produtos químicos, com produtos biológicos e tal, no hospital, Perigoso. dependendo da situação ali, ela pode ser destinada a outro setor no período da sua gestação, para evitar prejudicar o feto, entendeu? Então, assim, é um direito que quase não é difundido e surgiu agora com a reforma trabalhista em 2017, que é bem bacana para as Uhum, mulheres, para poder bacana. garantir a segurança. Porque Sim. se tem a ideia de que o ser humano, né, não é nem só a mulher, o ser humano ele precisa do cuidado, né? A questão do trabalho, ele não é um trabalho escravo, ele não é um trabalho torturoso. Você não tem que trabalhar até morrer, não é isso. Você tem que trabalhar para ganhar seu sustento. E esse trabalho tem que ser com saneamento, com cuidados com a sua questão mental, com a sua questão física, né? Tudo isso precisa ser cuidado. Essa é a ideia hoje do trabalho, certo? Bacana, muito bacana mesmo. Sim. Ah, Jô, deixa eu te fazer uma Sim. pergunta. E não foi só a mulher que ganhou dias para ficar, né, cuidando do bebê. Acho que o homem também ganhou alguns dias. É um direito ou a empresa pode pensar em Não, é dar? um direito. Ele tem 20 dias. Tem um direito também. Ah, 20 dias. Isso, é 20 dias. Muito bom, Tanto é que, Vitor. assim, existem casos de que, por exemplo, a mãe falece no parto. E aí o pai vai cuidar do neném. Aí o Uhum, pai ganha o direito à licença maternidade. Existem decisões já aqui no país com relação a isso. E aí ele uhum. passa a ter o direito dos 120 dias, entendeu? Então, e Ah, aí, inclusive, bacana. esse período de 120 dias, ele também não é somente para as mulheres que têm o neném, para quem adota também. Então, os casais homossexuais que adotam também, assim, não está regulamentado na lei isso, mas pode recorrer e garantir esse direito de ter a licença maternidade. Só que aí é dada a somente um, não é Entendi. aos dois. Ah, mas já é bacana, já é uma coisa, né? E eles estão pensando no bem da criança, Sim, né? De habituar e tudo mais. É uma nova rotina, sim. tanto para quem, para o pai quanto para a criança. Nossa, eu fico muito feliz em saber É uma que grande estão dando passos, né? É uma grande evolução. E aí, Isso ainda é muito dentro da licença maternidade, outra coisa que já existe há algum tempo, mas assim, a maioria das pessoas eu acho que não é nem muito comentado, quando a mulher ela tem um aborto espontâneo. Ela estava grávida e teve um aborto espontâneo. Ela pode ganhar aí até 2 semanas de licença, que aí seria quase uma certo. licença maternidade, né? Como a gente tem quando a Uhum. partir de 15 dias, aí não passaria dos 15 dias, né? Mas existe assim, porque quando você tira uma licença médica que é mais de 15 dias, o seu patrão não paga o seu salário, não é ele que paga, quem vai pagar é o INSS, né? Aí esses 15 dias acaba que Isso. daria ainda dentro desse atestado, mas tem esse direito de 2 semanas para as gestantes que infelizmente Bacana. perderam seu filho, mas de maneira voluntária, né? Involuntária, desculpa. Não de maneira criminosa, porque aqui no Brasil o aborto ele não é autorizado. Ele ainda é um crime, certo? Entendi. É, aqui na Austrália é bem complicado, porque o aborto ele é permitido até o 8º mês. É bem intenso, mas se fala muito da saúde da mulher e do cuidado, então é uma prática pouquíssimo usada, então é muito importante dizer isso, Uhum. tá? Que realmente aqui elas têm praticado o aborto em casos de estupro, porque apesar de eu morar num país de primeiro mundo, acontece um estupro uma vez por ano. É irreal, mas acontece, é uma vez por ano, aconteceu. Então, eles permitem, eles fazem o aborto independente disso, mas a mulher tem esse direito aqui. Isso é muito louco de se pensar. Mas a escola tem um papel fundamental aqui, porque elas crescem numa educação de que se elas pretendem ter um filho, por que abortar, né? Uhum. Não julgando Uhum. ninguém, só passando a informação de como ela é vista aqui. Uhum. Então, apesar das mulheres possuírem esse direito, ele é pouquíssimo praticado no país, né? Uhum. Entendi. Não é uma coisa assim, tipo, fiquei grávida, vamos tirar o neném. Não, não Não é é isso. isso, né? É uma coisa É bem cultural, né? As não é uma próprias coisa pessoas, elas têm uma escandalizada. ideia já diferente, né? Não fariam de qualquer forma. É, E, assim, é engraçado porque é uma e grande aqui, evolução mesmo, porque eu até estava nessa questão dos direitos, né? O estupro aqui no Brasil, ele é considerado um crime hediondo. Só que crime hediondo, ele já iniciou, eu não sou do penal, mas é na década de 90 que uhum, iniciou. E aí o crime, né, sexual,
ele passou a ser, aí, na década de 90, considerado um crime hediondo. Esse estupro, né? Na verdade, não crime sexual, o estupro. E é 1994 isso, gente, é pouquíssimo tempo. E antigamente, no nosso Código Penal, existia a classificação, a descrição do estupro era obrigar, eu não sei falar os termos exatos, mas é obrigar mulher honesta a ter conjunção carnal. Então, a mulher honesta, o que seria mulher honesta? Sabe? Assim, quer dizer que se a mulher não fosse honesta, ela poderia ser estuprada? Tipo assim, quem diz se é Né? honesta, se não é honesta, entendeu? Então era um, Quem julga, né? Quem entende. era um absurdo, gente. Era um absurdo. Não tem lógica, né? E era desse jeito há pouquíssimo tempo atrás. E é muito louco perceber como essa evolução em pouco tempo aconteceu. É. Né? Porque pensa, é um curto tempo e nós estamos fazendo parte dessa evolução, desse desenvolvimento, desse crescimento de ideias, né? Uma outra palavra que eu gosto muito de trazer nas lives é o mindset, que é quando a gente transforma a nossa mente, a nossa forma de pensar, porque é isso que vai trazer a evolução e fazer as próximas gerações terem cada vez mais conhecimento. Sim. Né? Não me sentindo velha nem nada disso, mas é porque a gente viu muita coisa se transformar. A gente é da era que a gente brincava de boneca e não existia. Existia o quê? Televisão para entreter a gente, mas não existia internet, não existia computador. Foi existir, a gente já era adolescente. Né? Eu não sei se você lembra bem, no nosso ensino médio, eu me recordo que foi no ensino médio que eu fui mexer no Orkut e eu só mexia porque eu ia no laboratório da escola, né? Porque na minha casa tinha computador, mas era do trabalho do meu irmão, então eu não mexia. Era muito diferenciado da informação tão rápida, tão palpável que a gente tem, que essa geração estão tendo, estão nascendo nela. Sim. É muito louco da isso. Década de 80, quem nasceu da década de 80 para cá, acompanhou uma evolução tecnológica muito grande, né? A evolução tecnológica foi muito absurda, porque eu nasci na época em que a gente não tinha, não era todas as pessoas que tinham telefone em casa, que você ligava do orelhão de ficha, não era nem de cartão. E cheguei já na adolescência que o meu primeiro celular foi da TIM, que já era com chip. Então, assim, foi uma evolução muito... Não é nem que eu sou tão velha assim. Muito louca. Porque foi muito rápido, né? Foi uma evolução muito rápida. E ainda voltando aí essa questão dos direitos das mulheres, outra questão é que depois que ela tem o neném, ela tem aí pelo prazo de 6 meses o direito a tirar 2 intervalos, a mais do que o intervalo do almoço dela, 2 intervalos por dia, de 30 minutos para amamentar. E as empresas que possuem mais de 30 mulheres trabalhando, elas têm obrigação de ter um local, como se fosse uma creche, entendeu? Para os filhos ficarem. E aí a mãe sairia do trabalho e vai ali pertinho, amamenta e volta. Entendeu? É uma coisa assim que não é muito difundida, né? E é engraçado que falam assim, a lei, a nossa CLT, ela é toda remendada, que ela foi publicada em 1964. A CLT é a consolidação da lei trabalhista. Então, ela foi publicada em 1964. E aí esse artigo ele fala que é o estabelecimento que tiver mais de 30 mulheres com mais de 16 anos. Mas, assim, a gente sabe que hoje em dia não se pode contratar com menos de 16 anos, né? Mas antigamente, né? Com exceção do menor aprendiz, mas mesmo assim tá fora da regra. Pois é. É uma coisa diferente, né? É diferente. E outros direitos que eu separei aqui que também não são muito difundidos é que, por exemplo, a mulher... Existe isso tanto para homem como para mulher, mas o da mulher específico, ela só pode ser exigido que ela pegue, por exemplo, no trabalho, né, um volume de 20 a 25 quilos. Mais do que isso, não pode ser exigido que a mulher pegue com a força física dela. É um artigo também muito antigo, quase, né, ninguém sabe. E aqui em Brasília, a gente teve 2 leis distritais que foram publicadas agora em abril, que também trouxeram uma inovação muito bacana. E assim, eu acho que eu nem falei da Lei Maria da Penha, porque eu acho que é tão difundida, né? De tanto amplo conhecimento. Mas a gente tem a Lei Maria da Penha, que foi uma grande evolução dessa questão da agressão física da mulher.
não somente a agressão física, mas a questão da agressão moral. Porque se tem aí muitos relacionamentos abusivos em que o Sim, cônjuge, verdade. né, ou talvez o pai, ou talvez o irmão, a gente tem que lembrar que não é somente o marido que pode promover esse tipo de abuso. Esse tipo de abuso, ele é relacionado à residência, então é ao familiar. Então, não é somente o abuso Entendi. físico, também é o abuso mental, é as agressões Uhum. verbais, né? E aí a gente tem essa Vai. lei que Uhum. trouxe tanta proteção para a mulher, né? Um avanço bacana. Tem alguns estados que eles conseguem fazer a medida protetiva ser cumprida efetivamente, que a medida protetiva é assim, vamos supor, vou dar como exemplo o marido, tá, gente? O marido ameaça a mulher de matar ela, enfim. E aí ela denuncia, tem aí essa medida protetiva que ele não pode chegar perto dela em determinados metros. E aí tem estado que eles colocam realmente uma caneleira no marido, dá um dispositivo para a mulher. E Olha, aí, quando você vê que que está bacana. se aproximando, isso já gera um sinal para a polícia, sabe? Ativa. Mas isso são poucos Olha, estados, tanto interessante, é não que sabia. os estados que adquiriram esse tipo de sistema têm um prêmio chamado Uhum. Inovare, que é todo ano tem então, Ah, sim. esses casos assim que eles conseguem de uma maneira surpreendente, né, dar uma atenção especial. E aí ele até ganhou numa época. Então, a gente tem, né, Uhum. a Lei Maria da Penha, que trouxe grande proteção, e essas leis distritais, elas vieram a agregar aí a Lei Maria da Penha, que uma delas Uhum. é exigindo que o Sim. síndico dos condomínios comunique, ele tem a obrigação de comunicar quando há agressão, quando ele ouve agressão ali no prédio, uma briga, sabe? Ele tem a obrigação de Bacana. denunciar. E a outra lei distrital também que foi publicada em abril é que os estabelecimentos comerciais de restaurantes e bares, eles têm que disponibilizar meios das mulheres irem até seus carros ou até o Uber que ela for pegar, enfim, até a condução para ela ir para casa em segurança, entendeu? Porque se Que bacana, isso foi excelente. Pois é, porque se Não tem, tinha a né, menor muita ideia. questão de sequestro, de abuso, de estupro, enfim, diversas coisas. E essas duas leis Sim. distritais foram publicadas agora em abril, em meio a essa pandemia. Então, assim, Bacana. como a gente só ouve falar de pandemia, só de Covid-19, a gente não sabe Esqueceu ainda do como que resto. foi, como que ficou, né? Como que vai ser o Uhum. cumprimento, porque, assim, até os bares e restaurantes não estão abertos aqui em Brasília, por exemplo, né? E aí a gente não sabe Uhum. como que vai ser, mas são leis aí que trazem uma inovação muito grande, uma segurança bacana para a mulher. Porque por mais que eu não ache Sim, bacana que nós mesmo. somos sexo frágil, porque eu acho que a gente tem uma capacidade mental de desenvolvimento igual de qualquer homem, a gente tem uma capacidade física assim frágil. E eu acho que esse fato por si só não merece nenhum tipo de abuso e merece sim proteção, merece cuidados. Muito bom, falou muito bonito, adorei. Isso mesmo. Olha, a nossa live tá para acabar, a gente tem mais 2 minutinhos. Então, deixa aí a sua mensagem para o mundo, gente. Se vocês precisarem de qualquer coisa, acredito que a Jo tá aí para ajudar Com todo mundo, né, Jo? certeza. Fala aí. Vocês Deixa um podem recado para contar ele. comigo, eu tenho o meu Instagram e o meu perfil. Dou dicas ali jurídicas, né? Tentando levar o conhecimento às pessoas que são leigas, aos colegas também, com essa troca de informação. E me sigam lá e a gente vai conversando. E aí eu tenho uma frase para poder deixar que a Kelly pediu, né? Para poder Ótimo, escolher uma vamos, frase vai. impactante. E eu escolhi uma frase da Cora Coralina. Assim, quem não conhece a história dela, vale dar uma lida, porque ela foi uma senhorinha que morava no Goiás, que escrevia poemas, e ela só teve o seu primeiro livro publicado aos 76 anos de idade. E mesmo assim, ela nunca desistiu de escrever. E ela tem uma frase dela que serve não só para as mulheres, para todo mundo, que diz o seguinte: a verdadeira coragem é ir atrás de seus sonhos, mesmo quando todos dizem que ele é impossível. E eu termino com Isso essa frase. mesmo. Lindo demais. Parabéns. Muito Amor, obrigada, muito Kelly. obrigada por esse carinho. Um beijo. Obrigada por dividir o seu conhecimento com a E é isso. gente. Espero ter Um levado um pouco de beijo. conhecimento aí para todo mundo. Agradeço o convite, agradeço a todos que assistiram até agora. A gente falou pra caramba, né? Principalmente eu.
falando. Mas esse era o objetivo, você botar tudo pra Isso fora. aí. Um beijo. Um beijo, Nada, obrigada. tchau. Amores, obrigado a todos vocês que estiveram nos assistindo até agora. Eu estou muito feliz. Estou muito feliz com a participação da Jo e eu espero que vocês tenham gostado de coração. A gente se encontra na próxima. E se você quiser que a gente fale sobre algo específico, coloca para mim lá, coloca nos comentários, deixa eu saber do que vocês querem saber.